No último programa, conhecemos os motivos que levam a igreja a defender as diferenças de classe. Também o papel indispensável de todo cristão, que é praticar o bem comum, a solidariedade. Minha família sempre foi uma família cristã. E a minha mãe, ela me ensinava, quando eu era pequena, uma coisa que eu achava interessante, que ela dizia assim, que a gente começa a fazer a caridade dentro da própria casa com as pessoas que estão à nossa volta, né? Eu, quando era criança, não entendia muito isso, né? Depois que a gente vai crescendo, né? Depois casei, tenho minha casa, né? Tenho aqui eu falo que é meu braço direito, que é a Adriana, que está comigo há 11 anos, né? E é interessante porque ela mesma fala isso. Nossa, as moças que eu encontro na rua perguntam para mim, como é que você consegue ficar 11 anos na casa de uma pessoa trabalhando? Ela diz assim, a minha patroa é uma bênção de Deus na minha vida. Eu acho lindo quando ela fala isso, eu fico até emocionada. E eu falo para ela, e você é uma filha que Deus me deu. Então, por exemplo, quando ela veio aqui para casa, ela não tinha onde morar, ela veio do norte. Então eu acolhi ela na minha casa. Mas eu jamais, porque ela estava morando comigo, morava aqui embaixo, eu já tinha 3 filhos quando ela veio para cá, pequenos. Ela tinha o horário dela de trabalhar, o horário de trabalhar. Então ela começava de manhã, terminava o dia. Eu não fazia ela trabalhar à noite, porque ela mora comigo, fazia ela, sei lá, isso é uma questão de assim, é como eu fui criada, né? Aí, ao contrário, por exemplo, eu dizia assim, Adriana, você já estudou? Não. Então, eu comecei a incentivar para que ela fosse estudar. Ela tinha só até 6ª série, ela fez até o 3º colegial, se formou. Aí começou namoro, aí vem toda a parte da evangelização, aí evangelizei, ela fez primeira comunhão, fez crisma, casou na igreja, aí foi para a casa dela, sabe, a parte de saúde, se ela está bem, é o SUS, que é o que ela tem, é o SUS, mas a gente tem condições, é uma necessidade que de repente o SUS não vai resolver ali naquele momento, a gente ajuda. Cristianismo é vivência, cristianismo é vida, cristianismo é você ser cristão em todos os lugares, em todos os momentos, a toda hora, é encarnado. La doctrina social de la Iglesia fue respondiendo a situaciones que la historia fue provocando en el mundo. El Papa está hablando en un contexto donde el capitalismo y el materialismo se estaba afirmando en el mundo de manera exageradamente totalizante. Era un momento en que, digamos, ser rico, la riqueza, era prácticamente el objetivo que proponía un sistema a la humanidad. El Papa se refiere acá justamente a que no es el destino del hombre y su realización la riqueza, sino alcanzar, como dice él, la santidad, alcanzar las cosas celestes, las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son las cosas del amor, son las cosas de la solidaridad. Hoje vamos ver na prática se tal afirmação é realidade. Você acompanha agora no Maranatá histórias de vidas reais e surpreendentes. Porque às vezes a pessoa tem muita coisa material e é completamente vazia. Porque o material não vai te preencher em nada. E é necessário que você tenha o material, mas é necessário que você tenha algo mais. E esse algo mais vem do alto. Esse algo mais é necessário para te preencher por dentro. Não é porque o que está à nossa volta pode nos favorecer, mas não nos preenche. É a história do passarinho que alimenta os seus filhotes. A mãe vem, põe na boquinha, põe na boquinha, põe na boquinha. Se ela numa hora não tirar da boquinha dele e dizer, meu filho, vamos aprender a voar, eles vão ficar ali presos naquele ninho e não vão sair de lá nunca mais. Somente o dar é negativo. Ao meu ponto de vista é negativo. Porque você está favorecendo uma pessoa, mas você não a está estimulando a alcançar nada. E uma vez que você dá somente, você também pode manipular. Eu acho que uma das coisas mais belas que o ser humano pode dar para o outro ser humano é o conhecimento, é a possibilidade do aprendizado para que ele possa ser, sim, livre, porque só é livre quem sabe. Aliás, tudo na vida é fruto do esforço, né? Seja na vida material, seja na vida espiritual, tudo tem que ter esforço e disciplina, porque senão você não consegue. Então, enquanto realmente o mundo inteiro não for evangelizado, não for assumir a boa nova de Jesus, haverá sempre essas diferenças, esse egoísmo, irmão contra irmão. Mas o ideal, claro, o ideal evangélico,
que atingiremos apenas, né, assim, na eternidade, na vida eterna, essa mostra que realmente somos todos iguais, filhos do mesmo Pai e, portanto, irmãos. Se essa harmonia acontecer dentro de mim, essa harmonia vai se espalhar e vai fazer acontecer em todos que estão à minha volta. Então essa harmonia nunca vai vir de algo daqui de fora. Quanto mais eu tenho, mais eu fico harmoniosa. Não. Talvez quanto mais eu tenho, mais desarmoniosa eu fico, porque fico tão preocupada com aquilo que tenho que me desarmonizo comigo e com os demais. Mas eu acredito que as pessoas podem viver em harmonia se as pessoas estiverem realmente numa busca de viver o amor. O amor é em Deus. Porque o amor em Deus é que te traz harmonia em qualquer relacionamento. Seja ele entre homem e mulher, entre o pobre e o rico. Se você olha para o outro com esse amor, você vai olhar para ele como você gostaria de ser olhado. Nós nunca seremos todos iguais. Nós podemos fazer com que as coisas caminhem de maneira melhor. Mas igualitariamente, não creio que isso aconteça. Não acho que esse é o caminho. La desigualdad social es precisamente esa realidad dolorosa que existe en nuestras sociedades, que hace que solamente unos cuantos puedan participar plenamente de los bienes de la sociedad y unas grandes mayorías estén excluidas, marginadas de eso. Y por eso yo creo que no se deben identificar clase social e desigualdade social. Às vezes consigo entender, digamos assim, a mentalidade de falar sobre cotas, né, universitária. Eu então estou com uma filha que prestando vestibular esse ano, 2 filhos. E eu vejo o quanto isso é injusto, né, na minha visão. As pessoas podem até dizer, você fala isso porque você é aburguesada. Eu não sou uma mulher aburguesada, eu passei a vida inteira me preocupando para que a minha filha tivesse uma oportunidade de ensino. Então eu acredito que se o nosso governo, nesse aspecto, tivesse essa mesma preocupação, o nosso ensino público hoje, que já foi uma vez o tempo do meu pai, o tempo da minha mãe, estudavam em escolas públicas, eles tinham todas as mesmas oportunidades. Hoje em dia não tem, porque lá, quer dizer, eles não querem resolver o problema lá na raiz, querem solucionar aqui. Isso não é solução. Eu acredito que isso não é solução. Porque eu acho que a pessoa que tem o direito à cota, você vai dizer, ela não está tendo uma oportunidade? Sim, ela está tendo uma oportunidade. Mas mesmo essa oportunidade que ela está tendo, ela não está tendo com igualdade. Então já há uma discriminação aí. Eu acho que você já diz para a pessoa, olha, você tem cota porque você não tem as mesmas condições do que o outro. Progredir não é pecado. Aliás, eu penso que Deus gosta que as pessoas possam progredir. Exatamente, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter para tudo o que precisamos e para as nossas boas obras. Eu acredito que por mais que você tenha, né, o dinheiro, que você não, se você olha tudo aquilo que Deus permite com que você viva e que você coloque à disposição dele, isso é providência de Deus. Ele provê todas as necessidades para que você possa prover as necessidades daquele que ele te coloca também. Tem gente que acha que providência de Deus tem que cair do céu de mão beijada. Não, providência de Deus é como ele faz para que aquilo chegue em você, através do irmão. Por isso a importância da comunidade. Eu acredito que o sofrimento, em primeiro lugar, ele é inerente à condição humana. Ele faz parte do fato de sermos humanos. Mas é preciso distinguir o sofrimento provocado de outro tipo de sofrimento. O sofrimento provocado pela falta de ter o que comer, de ter onde trabalhar, onde viver, onde estudar, é um sofrimento que compromete tanto a realização do humano naquilo que lhe é fundamental, que não pode ser tolerado. Por quê? Porque a gente tem formas de mitigar esse sofrimento, de responder a esse sofrimento, cuidar dessas pessoas que sofrem. De que forma? Proporcionando a elas aquilo que não é outra coisa senão direito delas mesmas, isto é, para que elas se sintam cada vez mais gente. Chegou um senhor, até um senhor meio de idade, lá dos seus 50 anos, parou assim, nós temos onde fica o salgadinho, uma estufa, aí ele parou ali na frente e falou assim para mim, a senhora pode me dar este salgadinho e mais aquele refrigerante? Posso. Aí eu dei para ele o refrigerante, dei o salgadinho, ele comeu. Aí quando ele falou assim para mim, a senhora pode dar mais um?
Falei, posso. Quando eu fui pegar o mais um, ele saiu correndo. Jamais eu ia atrás dele. Não. Porque eu entendi que quando ele pediu aquele mais um, ele não queria aquele mais um, ele queria ir embora. Porque ele já estava satisfeito. Aí eu falei, Senhor, ele estava com fome. O meu marido também, na parte da manhã, tem pessoas que passam, não precisam nem pedir. Não é? Para-se na porta, ele já fala, ó, dá café para aquele lá está querendo isso. Como é uma casa de suco, não tem bebida. Então essa parte é neutra, mas se precisar alimentar, tem. Naquilo que eu posso, eu faço. E tem uma coisa, não falta. Não falta nunca, 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 nunca. Tudo que você puder dar para o outro, naquilo que ele precisa, Deus não se deixa vencer em generosidade nunca. E aí depois você vai descobrindo que quanto mais você se aproxima desse amor em Deus é que vai te transformando, né? E aí eu acho que ele vai mostrando para você que a gente só vive esse amor quando a gente se doa. E doação é doação, né? Não é nada que você possa receber em troca. Eu nunca vi nada que viesse para minha mão como meu exclusivo, entendeu? Isso aqui é meu, não divido, não. Gente, nada, eu não vou levar nada. Nada daqui eu vou levar. A única coisa que eu posso fazer é viver bem com aquilo que eu tenho, mas não posso me apegar a isso. Eu entendi muito, né, quando a parábola mesmo de Deus, quando ele diz assim, que é difícil um rico entrar no reino de Deus, né? Porque você vê ali que a pessoa que é mais simples, ela tem em Deus o tudo dela. E a gente que tem condição social, se a gente não vigiar, a gente vai colocar Deus num lugar e as outras coisas em outro, às vezes até com mais destaque, né? La relación entre ricos y pobres, la diferencia que existe o los problemas y conflictos que existen no se solucionan con el conflicto. Y hay otra razón importante y es que todo ser humano, sea rico, sea pobre, sea pecador, merece un respeto, porque todo ser humano tiene inteligencia y libertad y debe ser capaz de vivir como ser humano. Eu posso ter, eu não posso reter. El problema está, por tanto, en la distribución de los bienes. No debería de existir tantas diferencias entre ricos y pobres, sí que puede haber desigualdades porque todo ser humano es desigual. Desigualdades no me refiero a desigualdades morales, sino desigualdades teniendo en cuenta la capacidad, las capacidades de cada uno, pero sí no deben de ser tan amplias, tan grandes las desigualdades. Eu vivo a boa morte de Dom Bosco, tudo aquilo que se compra, se tira do armário uma peça, para que não haja acúmulo, apesar da gente dizer, você não é acúmulo, se eu for olhar meu guarda-roupa eu sei que é acúmulo, mas dentro da minha posição, né, digamos assim, da vida social que a gente leva, das coisas às vezes que a gente tem que ir, o que tem que se fazer, compra-se, tira-se, coloca-se, tira-se, para que não haja o acúmulo. Então é uma coisa assim que eu consigo fazer em casa com todos os meus filhos, eles já entenderam isso, com meu marido. Fala assim, a gente que mora em condomínio fechado, então não tem ninguém batendo na minha campainha pedindo comida, mas quem mora na rua tem, quem mora em bairro. Uma época eu precisei trocar a cama dos meus filhos, né? Eu não vendo a cama que eu tinha antes. Deus, eu não preciso de vender. Eu vejo muito isso, qual é a sua necessidade? Eu não preciso de vender, então eu dou. Eu pego aquilo lá, eu busco um lugar que eu sei que está precisando de uma cama. Olha, eu vou lá, a gente leva, entrega, né? E não viver essa coisa de que tudo tem que ser transformado em dinheiro. Tudo tem que ser transformado em dinheiro quando o dinheiro ele se faz necessário. Agora, quando ele não se faz necessário, aquilo não tem que ser transformado em dinheiro. Para a gente conhecer a realidade do outro, a gente tem que sair de si mesmo. Porque senão, se eu ficar aqui então no meu condomínio, a parte material, eu vou achar que ninguém precisa de nada, né? Mas quando você vai e entra na casa do outro, você olha, você vê as necessidades. Acomodar no conforto, quando a gente pode sair para fazer com que o outro tenha um pouco mais de conforto. O conforto pode ser material, o conforto pode ser espiritual. Então, existem várias maneiras de conforto, tem várias maneiras para que você possa oferecer alguma coisa a alguém. Pois não é a nossa classe econômica que diz o que somos. A dignidade humana vai muito além.